mais uma edição do Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade do Conselho de Guimarães. Esta semana com as opiniões analisadas da Mariana Silva, do Carlos Cândido Amorim e do Vítor Oliveira, que nos próximos minutos vão olhar para alguns dos temas que marcam a atualidade e tecer as suas opiniões avalizadas. Mas esta semana o Guimarães em Debate resolveu sair do estúdio, veio até à rua e vejam bem onde veio parar. Precisamente a um dos estabelecimentos emblemáticos de Guimarães, ao Café Milenário, nesta altura a celebrar o seu 70º aniversário. São 70 anos de vida ao olhar para a evolução desta comunidade. Desde já o nosso agradecimento à direção do Café Milenário por gentilmente ter disponibilizado as suas instalações para fazermos a gravação deste Guimarães em Debate, um programa do Jornal de Guimarães, semanalmente, às sextas-feiras, a partir das 18 horas, nas diferentes plataformas digitais deste jornal. Mas estamos em época festiva e o Guimarães em Debate não poderia ter melhor programa para este final até às festas natalícias do que o convidado de hoje, que muito nos honrou com a sua presença, o Dr. Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, gentilmente acedeu ao convite e ao desafio do Guimarães em Debate para vir conversar connosco, para vir esclarecer algumas das opções que têm sido desenvolvidas por este município, pelo seu executivo e que poderá também continuar a seguir no futuro. Dr. Domingos Bragança, muito obrigado pela sua disponibilidade. É um gosto imenso aqui no Guimarães em Debate. Esperemos que também se sinta como nós, bem, neste tempo que vamos consagrar a refletir criticamente sobre Guimarães. E se me permitisse, eu abria já a nossa conversa, porque esta é uma conversa que precisamos tratar, perguntando se está o seu executivo a meio do mandato, se lhe pedisse um balanço do que foram estes 2 primeiros anos, seria possível nesta altura fazer Boa noite a todos os Guimarães, boa noite aos Cândidos Amorim, também Mariana Silva e Vítor Oliveira. Portanto, saúdo todo este auditório do Jornal de Guimarães, deste debate de Guimarães em Debate. Também aproveito para dar os parabéns ao Café Milenário nas suas diversas gerações, que trouxeram até nós, até o dia de hoje, este café emblemático da cidade de Guimarães. Quanto à pergunta que faz sobre, enfim, o balanço destes 2 anos deste primeiro mandato, digamos também um mandato especial, porque é o meu último mandato, portanto, assim, um enquadramento moral bonito, talvez se calhar uma vontade também o admitiria. Mas o que posso dizer é que nestes 2 anos temos muitas obras em execução, porque às vezes eu próprio tenho dificuldade em listá-los, e é bom que nós possamos informar as obras que estão em curso e depois também o desenvolvimento de diversos projetos que têm em conta o Portugal 2030, portanto um novo programa europeu e obviamente o aproveitamento ao máximo do programa do PRR, portanto para que nós possamos enfim, executar um conjunto de obras num momento excepcional que o país e a Europa atravessa e que a Câmara de Guimarães tenta levar à prática. Portanto, eu direi que as marcas essenciais dos meus mandatos mantêm-se. Eu direi que a marca ambiental é uma marca forte, que tenho que dizer que incuti, obviamente, enfim, na minha responsabilidade na liderança da Câmara Municipal, mas também é uma marca da coesão territorial. Eu normalmente convido os nossos concidadãos, os nossos guimarãeses, a visitarem as nossas freguesias, a procurar as nossas freguesias e verem exatamente o quanto se transformou nas suas centralidades, nos seus equipamentos, no seu património natural. Esta marca da coesão territorial é uma marca fortíssima e também queria acrescentar que a marca da ciência também é uma marca que eu considero forte e que obviamente se irá pronunciar ainda cada vez mais. Ambiente, ciência, coesão territorial. Vamos ao ambiente do Presidente Domingos Bragança. Na sequência da votação da candidatura de Guimarães à União Europeia, não tendo alcançado o sucesso que provavelmente, de certeza, o seu Executivo
Vamos ele também, a comunidade guimarães, anunciou de imediato que havia uma nova candidatura. Já se sabe quando é que vai ser apresentada essa candidatura? A candidatura será apresentada dentro dos calendários definidos pela União Europeia, pela Comissão Europeia, para que essa candidatura seja analisada durante este ano e seja, obviamente, anunciada para outubro. A data normal é outubro de cada ano agora, e que possa ser anunciada a nova capital verde europeia para 2026. O que importa, e nós temos dito isso, é que este caminho que estamos a fazer é um caminho que é muito importante, é muito interessante, e cada vez mais é quase uma determinação que temos que ter como cidadãos na defesa do meio ambiente, da natureza, da proteção, enfim, ambiental, da biodiversidade, da defesa, enfim, no combate às alterações climáticas. Tudo isso nós começamos em 2013 com muita força, mas hoje quase que se impõe e que entrou na agenda europeia, na agenda mundial. É um caminho que estamos a fazer. Nós temos dito que é tão importante ou mais que o Estatuto da Condição de Capital Verde Europeia, é o caminho que estamos a percorrer. Mas eu considero que termos esta condição, este Estatuto de Capital Verde Europeia, é muito importante. E, portanto, seremos uma referência conhecida, com visibilidade em toda a Europa e até no mundo, e obviamente empolgará ainda mais este caminho e entusiasmará este caminho neste objetivo. Agora, estamos aqui numa conversa, como sabe, não é? Entre pessoas. E por isso também, antes de mais de dizer boa noite a toda a gente, também é de quem nos assiste, e agradecer também o espaço aqui do Café Madenário, onde várias discussões políticas também já se tiveram e onde os guimaranenses se reconhecem também enquanto um espaço social e de lazer, e agradecer também a sua disponibilidade para vir conversar connosco, mas aqui a questão da Capital Verde Europeia, não posso deixar de lhe perguntar o que é que haverá de novidade nesta nova candidatura, porque sabemos que quando nos candidatamos novamente ao que quer que seja, independentemente da candidatura à qual nos estamos a candidatar, ou ao prémio, ou ao selo, não é? Tem que ter sempre novidade e tem que surgir aqui uma outra motivação para se conseguir chegar lá. Aquilo que nós percebemos é que neste curto espaço de tempo, mesmo que ainda não se saibam quais são as datas, não haverá grande novidade naquilo que é a candidatura de Guimarães, a Capital Verde, da última, não é? E por isso também ainda não temos acesso aos valores que nos foram atribuídos relativamente às áreas que foram avaliadas, e por isso não podemos sequer fazer aqui uma crítica muito mais desenvolvida, mas perceber realmente qual será a novidade desta nova candidatura para sermos Capital Verde em 2026. Até porque o Sr. Presidente acabou de dizer que, apesar deste processo ter começado em 2013, hoje nas agendas mundiais, nas agendas municipais, reduzindo aqui ao nosso local, todos tentam resolver os seus problemas ambientais e fazer as suas adaptações às alterações climáticas e os seus processos de cumprimento de metas ambientais. E por isso Guimarães já está numa corrida muito superior àquela que era em 2013, não é? E por isso perceber qual é aqui a grande diferença para que desta vez possamos ser vencedores, porque todos queremos ser vencedores, mas todos queremos que essa vitória também corresponda a uma realidade que é essa tal também das grandes obras que estão a ser feitas em Guimarães e que estão a decorrer em Guimarães, aquelas que estão para o futuro e que também podem influenciar nesta candidatura. Vamos ouvir o Dr. Domingos Moreira. Obrigado. Já terminei. O relatório do júri da final vai ser conhecido, nós vamos dar a conhecer na próxima reunião de Câmara. Só não demos na anterior, nesta passada quinta-feira, porque tinha uma agenda pesada do orçamento, e, portanto, plano de orçamento, e entendemos que podíamos, enfim, diferenciar com o tempo disponível na reunião de Câmara para apresentar exatamente dar a conhecer, apresentar o relatório do júri. Vão ver que o relatório do júri é muito religioso a Guimarães. Eu costumo dizer que se nós não soubéssemos quem ganhou, diríamos, ao ler o relatório de júri, que foi Guimarães que ganhou. Que é tão religioso, dizendo que Guimarães é uma cidade inspiradora,
do ponto de vista da defesa do ambiente, da proteção, enfim, das medidas que toma, enfim, tudo isso vão ver que é muito elogioso. Agora, por quanto eu sei, o que nós temos que fazer, o caminho ambiental é um caminho sempre difícil, porque o caminho ambiental obriga a mudarmos atitudes e comportamentos. Primeiro é preciso interiorizar, haver uma educação ambiental forte, e nós temos. Isso também tem virado à educação, o programa Pegadas é um programa ambiental que foi implementado em toda a comunidade escolar e que tem tido uma aceitação e tem sido muito elogiado este programa em toda a Europa. E, portanto, está a ser muito replicado em várias cidades não só portuguesas, mas europeias. Mas, de facto, a agenda ambiental obriga a tomar decisões muito difíceis. E eu vou dar exemplos dessas decisões difíceis que temos que tomar e que têm a ver exatamente com a pergunta que me faz. E que eu tenho visto em comparação com outras cidades que têm outros recursos, enfim, mas a União Europeia nem valoriza só os recursos, valoriza exatamente o que estamos a fazer dentro da comunidade que somos, e é bom que percebam que nós estamos sempre a competir com grandes cidades europeias, ou capitais ou grandes cidades europeias. Portanto, as dimensões são sempre maiores que é uma luta desigual. É uma luta desigual. E, portanto, temos que fazer muito mais e melhor. É uma luta assumida. E então, qual é o favor que há situações em que nós podemos e temos que fazer melhor para que, e não precisamos fazer para o ano, nós temos é que dar certezas de que este caminho está a ser feito e ele será irreversível. Porque a União Europeia diz o que é que são, o que é que foram, o que é que são, o que é que querem ser. Portanto, muitas delas têm que pressupor, enfim, coordenação entre políticas locais e governamentais, ainda da União Europeia, e que também pressupõem fortes investimentos e que é preciso essa vontade política bem assumida de transformar o território. E então, há duas dimensões, dois investimentos ou duas alterações, se quiser, transformadoras, que eu vejo que outras cidades têm feito e que nós precisamos também de fazer. Nós temos muitas outras, há dimensões feitas que eles não têm a envolvência da comunidade. Nós temos, é uma riqueza enorme termos a envolvência da comunidade. Nós às vezes não valorizamos tanto porque é ter as pessoas connosco. Ter mesmo. Normalmente as políticas europeias dessas cidades fazem, mas que as pessoas nem dão por ela que estão a fazer. E, portanto, estão dissociadas muitas vezes das políticas, essencialmente das políticas ambientais. Então, há uma questão da mobilidade. E a primeira é a mobilidade da cidade. De facto, estas cidades têm áreas imensas de cidade que são problemáticas. Quando nós estamos aqui a dizer que queremos que esta zona onde estamos, a Toral, da Rua de Santo António, da Alameda e outras ruas também ainda do centro histórico no interior das muralhas, precisam de ser completamente pedonalizadas, é mesmo assim. Se nós não conseguirmos, e eles não perceberem que nós temos essa vontade de pedonalizar, de devolver as ruas e as praças ao encontro dos cidadãos, portanto, torná-las muito mais suaves, tudo se torna mais difícil. Presidente, então, isso significa que a decisão de pedonalizar o centro histórico, nomeadamente o Toral, a Alameda, a Rua de Santo António, é irreversível também, mesmo no seguimento desse raciocínio que estava a fazer? A minha decisão vai muito mais além da decisão da candidatura do Alberto do Pai. A nossa decisão, se quiserem, mas eu persisto muito na minha decisão, porque eu, quando formo o pensamento e levo para a decisão, dificilmente é preciso me convencer de contrário muito para eu mudar a decisão. Estou convencido disso, é o caminho e sigo sempre esse objetivo. E este é um caso em que está plenamente convencido que é isso o caminho? É que esta tenho a parte, ainda falta a outra que queria completar, mas esta parte da pedonalização da cidade, do centro da cidade, eu diria da cidade, no fundo, uma área boa da cidade, que é património mundial. Eu gostaria que todo o património mundial fosse, no geral, fosse pedonalizado. É bom para o comércio, para as atividades públicas. É que não há exemplo que não venha a dar isso. O comércio é fortemente revitalizado, o comércio, os serviços, porque é um espaço de encontro e, portanto, é um espaço em que as pessoas depois fazem as suas compras, as suas aquisições, enfim, é exatamente acontece sempre isso. Quando
cerca de uma área extensa, não é uma ruazinha que fica pedalizada, é a área extensa da cidade. Mas a mobilidade também é está ligada àqueles Guimarães, não só no centro da cidade, mas em todo o território. No início do seu discurso dizia que a marca que deixa de assumir este trabalho é a coesão territorial. Se nós pensarmos em transporte público, nós não admitimos a coesão territorial em todo o território guimaranense. Eu gostaria de começar pela parte da ecologia que estávamos a falar, para depois também gostaria de falar da mobilidade. Antes de mais nada, queria agradecer a presença do Dr. Domingos Bragança, porque, sem dúvida nenhuma, é um exemplo daquilo que é essa democracia em Guimarães, e julgo que é um exemplo que deverá ser motivo de orgulho para outros conselhos no plano nacional. Porque quando o poder aceita debater e combina neste nosso espaço, acho que de facto devemos aplaudir, e que é sempre um ato de humildade aceitar debater. Eu queria, no fundo, antes de mais nada, dizer que a caminho daqui recebi uma pequena cunha, no sentido que houve tipo em Portugal. Espero que não esteja a ver o nosso debate, que me alertaram só para dizer ao Sr. Presidente para dar especial atenção à questão da iluminação na cidade e na questão do arvoredo, que julgo que a questão da poda, que foi o Sr. Controle que me disse só para alertar, e está feito, a cunha tinha feito, para podermos aprender. Mas o que eu queria dizer basicamente é o seguinte: em primeiro lugar, começar por duas que eu entendo que são duas marcas do seu mandato, que é a questão que estamos a falar da ecologia e da cidadania ecológica, e sobretudo a questão da candidatura à Capital Verde Europeia, em que eu entendo que a candidatura era boa, mas entendo que faltou um elemento que eu entendo que é crítico, que é faltou o Poder Central dar a cobertura à nossa candidatura. Eu entendo que quer o Sr. Presidente da República, quer o próprio Governo, para demonstrar que não há aqui questões partidárias nenhumas na questão que ele coloca, deviam ter dado outro colo à candidatura de Guimarães. Porque Guimarães fez o seu caminho, fez o seu trabalho, mas claro, até porque nós sabemos que quem ganhou não é estar aqui com teorias da conspiração. Tinha um comissário europeu a dar a sua proteção. E portanto, acho que a candidatura de Guimarães era boa. Há muito por fazer, como a Mariana alertou, e como o Sr. Presidente acaba por conhecer, que há muito por fazer. Agora, inclusive, o principal mérito de Guimarães é onde começaram. Até a própria cidade é uma cidade industrial e foi feito um caminho que de facto merece e caminha. Outra questão que eu entendo que também é uma marca e que fica para a história necessariamente é o alargamento do património mundial a Couros, que é outra coisa que me irrita solenemente, que é a comunicação social nacional dá mais importância a uma pera manca branco do Eiras, ou dá mais importância ao Jardim do Império em Belém, o Jardim de Buxo, do que à questão desta vitória para Guimarães, que é uma marca. Eu acho que devia ter uma presença mediática muito mais importante do que aquela que teve. E assim sendo, a questão para o Sr. Sim, Presidente mas depois a questão seguinte porque a minha intervenção vai ser por três temas aqui. O primeiro tema que eu queria falar é, porque isto era a questão das duas marcas, a questão que eu quero colocar é no plano da economia. E no plano político também, uma das formas de estar desta maioria socialista que eu gostava que mudasse é que entendo que dá pouco valor às propostas da oposição. Eu acho que o PSD, que é o partido que eu represento e do qual eu faço parte, tem boas propostas, e a Câmara Municipal julgo que tem ali um pouco de registro de autarcia, de autossuficiência, que nos limita na atuação. E a proposta que eu queria falar aqui, que eu até sei que o Sr. Presidente concorda, é a Agência para o Investimento. Eu entendo que a Agência para o Investimento devia ser já uma prioridade. O Sr. Presidente já disse que é uma das metas que quer fazer. A questão é para quando vamos avançar com a Agência para o Investimento. Muito bem, mas antes ainda só para o apontamento algo geral, quando falei das cidades, em que eu noto que a parte que tem cidades capitais normalmente mais avançadas, que têm, enfim, dimensões mais avançadas que as nossas, que é um objetivo nosso na mobilidade no geral, que é a descarbonização do transporte. E porquê? Porque normalmente tem metros de superfície, tem outros orçamentos. São capitais. E portanto tem essa. Desculpa, nós estamos a morrer e sabemos que nós estamos a O orçamento Vamos usar essa desculpa porque estamos a questão que eu não era sobre por exemplo, para ter um orçamento ter apoio. Mas nós, é essa alteração que eu penso que nós estamos introduzimos a nossa candidatura. Que não vamos ter métodos de superfície em funcionamento, mas nós já damos provas nesta candidatura atual.
eles não disseram que era uma fragilidade. Eu é que estou a considerar que é uma fragilidade e que tem que ter apoio, obviamente, aqui estou de acordo com o Dr. Taneja Amorim, isto, que o apoio a nível da presença da República e do Governo tem que ser maior. Mas então nós queremos método de superfície ou queremos BRT? Porque vou dizer que não vamos ter, eles vão saber, já que eles vão saber, nós também gostamos. Mas há aqui uma questão importante que eu me referi, ainda bem que eu posso novamente aqui afirmar. Nós vamos apresentar na candidatura algo que não tínhamos anterior. É que nós fizemos um acordo com o Fundo Ambiental, com o Ministério do Ambiente, em que nos dizem que avancem com os projetos. Nós avançamos já com 1 milhão de euros para os projetos e vocês avançam para a ligação do sistema de mobilidade urbana sustentável. Portanto, também é que nós vemos o problema da ligação onde as pessoas vivem e trabalham, da ligação de Guimarães à cidade de Braga, mas com, essencialmente, na primeira fase de Guimarães, Fernetões, Ponte e Taipas, para que vocês depois tenham uma nova ligação para o sistema de mobilidade urbana de Braga e da alta velocidade. Mas este 1 milhão de euros é para que essa Já estou a fazer, porque nós temos que fazer estudo. Não, é fazer os projetos. Estudo de quê? O estudo que eu estou a dizer do canal. Do canal para BRT ou para Para as duas coisas, é isso que eu tenho a oportunidade. Se der a oportunidade, eu faz duas coisas, porque na notícia que está no site da Câmara não fala em duas coisas, fala claramente em BRT. Não, mas eu sempre Mas disse. tem uma fotografia de metro de superfície, ficamos assim um bocadinho confusos quando lemos aquela. Eu sempre disse, e se me conhece sabe que é assim, Eu sei, é que verdade. o que nós vamos fazer é um canal cujas costas, por exemplo, é o canal dedicado, tem que ter o transporte público, se não tiver canais dedicados, não tem fiabilidade horária. Portanto, entra, mesmo com o sistema de prioridade, entra no trânsito. Né? Tem que ter um canal dedicado. Portanto, é canal por óculos. E este canal por óculos podia ser feito só para o Metrobus. Significa que podia ter cotas reguladas, mas nós não vamos criar. O que é que exige o método de exercício? Que as cotas de um ponto A a um ponto B sejam planas. E isso, para não vencer, não pode vencer pequenos graus de altitude, mas tem que ser a longa distância. Isto é para explicar que nós estamos a definir o canal e a obra para o canal, para a via dedicada, é isso que estamos a fazer, que dará para o método de superfície e, obviamente, para o método de superfície dará para o método 2. Quer dizer que quando, mesmo se inicia, por causa dos valores em presença, dos milhões de euros que isso pode representar, mesmo que se comece com o Metrobus, com autocarros elétricos, apropriados também para andarem nesses corredores dedicados, quando se entender passar, ou se conseguimos passar, ou vencer politicamente os poderes nacionais, que aqui é uma zona que merece todo o investimento do qualidade urbano. De uma plataforma do quadrilátero ou será só o Conselho de Guimarães? Ela é sempre do qualidade urbano, só que numa fase prioritária de Guimarães Braga, depois irá para outros municípios do quadrilátero. Mas a plataforma que fizemos e construímos dá exatamente, ela é construída para o método de superfície. Dando para o método de superfície, dá obviamente para o Metrobus, fica pronto. E é por isso que eu queria pôr que é Metrobus / método de superfície, porque pode ser que nós no futuro encontremos a sensibilidade necessária, que já estivemos mais longe disso, em que quando o Ministro da Economia fala que é preciso olhar para este polígono industrial, no chão de fora. Quando vejo o Ministro do Ambiente a dizer avancem para os estudos, porque nós fazemos estudos Mas compreendo que isso não é claro da informação que nos chega. Mas nem sempre a informação é Pois é, só que é preciso também esclarecer essa parte. Agora a questão, de facto, onde eu há um bocado não referi a marca também patrimonial, que obviamente vermos duplicado a área do património mundial é de facto muito importante. E entristece-me, porque nacionalmente pouco se falou. E eu vejo até elogios de alguns comentadores nacionais que fazem elogios e comentários a condenar o património mundial, mas não foi referido. A decisão capital verde europeia também não foi referida. E, portanto, significa que há gente que nós não percebemos, e obviamente nós temos que perceber nós, que temos que ser nós a trabalhar
E temos que nós ter mover os poderes nacionais e a convencê-los que, de facto, a Assembleia da República, por caso, temos que fazer valer o nosso valor, o nosso trabalho. Portanto, tinha que também referir, obrigado por ter referido isso, que o Caneja aqui É verdade. e é bom, assim, acho que é muito melhor. Agora, quanto à agência de investimento, eu concordo com a agência de investimento. Eu já o disse que ganhamos flexibilidade para captar, exatamente para Diplomacia económica. Porque a nível da divisão económica não é para substituir a divisão económica, porque a divisão económica é importante Para outra, de facto, Criar ali um plus que acho que pode ser interessante. Agora, para a diplomacia económica, a agência de investimento é que o que está a criar situações, ou melhor, dificuldades, é que mesmo para criar esta agência económica, o que estava falando, ela eu tentei criá-la de imediato, ligando ao Instituto de Design, à Associação de Design, mas não vai conseguir. É preferível criar uma agência económica Pura e dura. E vou ter possibilidade. Muito bem. O PSD propôs isso há muito tempo e o Ricardo Araújo até foi um dos protagonistas desta proposta. Nós gostaríamos que o Sr. Presidente estivesse bem aberto às nossas propostas do PSD. Eu vou dizer aqui que eu estou aberto às propostas que venham de quem tem lugar na Câmara, portanto a oposição que tenho. A Temos que executar o seu programa. Foi sufragado eleitoralmente, isso não é causa. Há um caso ou outro mais recente, foi exatamente no caso da habitação, porque nós dissemos que era preciso que terminasse o programa mais habitação do governo para que as propostas viessem não bem numa próxima reunião, e se não vier agora em dezembro, bem em janeiro, já, mas precisávamos de saber bem quais são as medidas do governo a nível central para nós as complementar a nível. Muito bem, abrimos aqui. Mas os contributos são tidos em conta. Abrimos aqui outra janela de debate e eu convidava o Vítor Oliveira também a entrar neste debate. Novamente, quem espera sempre ao caso. O agradecimento ao Café Milenar, na pessoa da Dona Dulce, que cedeu essas instalações e que está sempre disponível para as causas de Guimarães. Um agradecimento especial ao Sr. Presidente Dr. Luís Bragança por ter aceitado este convite, passar connosco a falar sobre Guimarães, o passado, o presente e o futuro. Uma pessoa com quem trabalhei durante 8 anos, foi uma honra, disse ao Presidente no dia 26 de julho de 2021 isso mesmo, e reafirmo também a história, curiosamente. Aqui, quando eu disse que de facto foi uma honra trabalhar para o Presidente, trabalhar para Guimarães, ajudou a preparar-me para o futuro, deu-me competências e ferramentas para hoje ser um líder mais conhecedor do que é o território de Guimarães, as freguesias, o nosso concelho, e coloco já duas ou três questões para ser mais simples e até para nós estarmos melhor coordenados a nível de, não quer dizer que não estamos bem coordenados, mas a nível de temas. Vitor, mas nós estamos aqui a conversar. A conversa vai fluir. Sim, mas vamos colocar mais questões incisivas e não tanto dar opinião, e é por isso que o Sr. Presidente que está também aqui presente e aceitou estar connosco. Falou só um bocadinho de todos e do facto de não ter tido tanta visibilidade a nível nacional. E, eventualmente, a comunicação social nacional não sabe o que é todos. Não sabe. E temos de explicar o que significa a cultura de papel, o trabalho que esteve associado a esta indústria artesanal, tudo aquilo que está envolto à zona do Couros. E depois, uma outra questão. Guimarães teve uma delegação para saber se iríamos ser ou não, se iríamos ter uma extensão elevada a património da humanidade. Ora, a priori, sabendo que tinha passado em junho na reunião da direção da Unesco em Paris, a priori havia todas as indicações que Guimarães poderia ser bem sucedida nesta candidatura que estava a apresentar. Estivemos representados no sítio próprio e, por que não, Presidente, temos preparado um momento para assinalar essa elevação da candidatura de Couros a Património Mundial da Unesco. Esta era uma questão, assinalar o momento da elevação. A segunda questão, não diria uma conferência de imprensa, assinalar o momento. Um simples mais como é que foi feito
em 2001, quando fomos capital, quando elevamos o centro histórico, a património da humanidade, nessa altura. Depois, uma outra questão, se a capital verde europeia era um desígnio, e naturalmente o Presidente, como disse há pouco, disse que este mandato era um mandato especial. Terminar com a cereja em cima do bolo era justo e merecido, pelo trabalho que foi desenvolvido a nível ambiental. Essa é uma marca do Presidente, entre outras. A marca do mandato anterior, liderado por António Magalhães, o Presidente da Câmara, foi a cultura. Presidente, no futuro, que agora é isso o fundamental, qual acha que deve ser o desígnio de Guimarães no futuro? Cultura, no tempo do António Magalhães, ambiente, entre outras, património, naturalmente outras bandeiras e outras marcas que aqui já se falaram. Qual é que acha que deve ser o desígnio de Guimarães depois de 2025? Bem, primeiro também dizer que trabalhou comigo e trabalhou muito. O Vítor Oliveira trabalhou muito. Dedicou-se muito, muitas vezes às meia-noite, uma hora, ainda estava a trabalhar, e amanhã cedo estava já no trabalho. O fim de semana também não existia e, portanto, dedicou-se inteiramente ao seu trabalho. Foi um gosto, acredito que foi. Tenho que aqui foi bom, depois, obviamente, decidiu seguir outro caminho. Portanto, eu respeito. E então, quanto às questões que me coloca, é assim, de facto, nós em Guimarães nem sempre investimos naquilo que se chama os meios de comunicação nacionais. Eu conheço concelhos vizinhos e da área norte, tem que ter uma certa escala, exatamente. Estamos a trazer isso como autocrítica. É autocrítica. Temos mesmo que investir. Temos que investir. Porque isso também dá a voz, da presença mediática dá a voz. Nós temos sempre a ideia de fazendo o trabalho, conseguindo, que é suficiente, mas não é assim. Há momentos que nós precisamos investir fortemente na nossa imagem, no que conseguimos. E se há duas áreas que nós conseguimos, uma tem passado nacionalmente, porque nos referenciam sempre, que é a parte ambiental, tem passado. Portanto, passou foi muito alto que nós podíamos ter feito com quem ajudasse para nós, não tivesse mais presença, e até também aceito que o governo e a presidência da República se podiam, enfim, ter dado um pouco maior de atenção. Mas eu também posso aceitar que os contactos que fiz não foram suficientemente fortes ou insistentes para que eles estivessem mais connosco. Portanto, Mas acha que o governo do Passo nós temos de estar aqui aos solos para irmos ver? Não é assim que deveria ser. Não devíamos estar atentos ao território. Claro que sim. Mas eu costumo dizer, se nós não conseguimos, vamos olhar para nós porque é que alguma coisa não foi suficiente. Vamos fugir para... Não nascemos para vítima, não é? Vamos à luta. Não, vítima não. É conquistadores, porque é Vamos à luta. o que nós somos aqui em Guimarães. E, portanto, é isso que nós temos que fazer. Portanto, a primeira questão é esta mesmo. Nós temos que fazer um investimento mais forte. Temos que abrir um bocado, enfim, alguma... Não queria usar este adagio, este provérbio popular, abrir, ou esta frase popular, abrir um bocadinho os cordões à bolsa para investimento na área Da presença mediática. Da presença nacional. Nacional. Vou falar disso. Claro que nós temos que ter sempre em conta os diversos patamares, mas o nacional falhou. A questão do património mundial do povo. Eu penso que nós temos tempo para fazer muita coisa ainda. Quer dizer, houve aquele momento de setembro em que nós fomos, e havia um grande grau de certeza que a candidatura estava bem e que nós iríamos ser, exatamente, conseguir esse património mundial, conseguir essa extensão da zona de Covos e associá-la à zona de Covos do centro histórico. E, portanto, nós poderíamos criar um momento imediato mais forte. Não fizemos. Estava. Nós fomos dando informação, mas não foi suficiente. Agora, achámos que não foi, e depois também parece que é o que nós. Eu estou de acordo com já me lembro. Parece que o que se faz em Guimarães não é relevante para os poderes nacionais. Não se compreende, até porque o governo é da cor do município. O município em Guimarães tem deputados na Assembleia da República
Pública de Guimarães, não é? E por isso também não se compreende porque não fazerem a festa e não levarem estas costumes mais perto daquilo que se diz ser o poder central. E por isso a questão não é propriamente se nós conseguimos comunicar bem para a comunicação social central, é se conseguimos realmente ter essa relevância na política nacional. E só a podemos ter se, por exemplo, o Sr. Presidente, e deixe-me que lhe diga, se exigirmos o alfa de novo para Guimarães, ou já retiro do alfa da equação, se for assim tão difícil, ou mais um horário da Intercidades, porque Guimarães é património mundial e tem mais uma extensão e foi considerado porque preservou o seu património e por isso deveríamos estar a receber mais visitantes nacionais até e outros de forma muito mais ambientalmente aceitável, que é de comboio, e podíamos ter aqui toda uma outra dimensão de respeito pelo poder central para nos devolver mais mobilidade. E a partir daqui, se calhar, nós conseguimos ter outra visibilidade para além daquilo que é Guimarães. Vamos deixar o Presidente acabar de responder ao Vítor Oliveira, que ainda não tinha respondido sobre a festa, não é? E então é assim, mas também há uma questão que é minha, a minha característica, a minha personalidade. Eu valorizo mais o trabalho e conseguirmos o resultado. Depois eu penso que após o resultado conseguido nós temos a mediatização através do tempo conseguida. No caso que estava a responder ao Vítor é exatamente essa. O bom foi nós ter conseguido ser todos com o património mundial. Agora há muito trabalho a fazer em Picos, na educação urbana, no conjunto de que está na própria candidatura que temos que fazer, quer de espaço público, quer de mercado e quer de intangível, do conjunto de programação que temos que levar para lá. E agora temos tempo de ir comunicar com o país e com o mundo de que Guimarães tem hoje 40 hectares de património mundial e que faz parte da zona alta, média alta e a baixa da cidade, onde é a zona do Com riqueza que é urbana que ali está. É um momento efêmero, se passou, é um momento que marca e que daí para diante nós vamos trabalhar. Aliás, nós estamos agora a editar um livro que vai ter muita importância, que é um livro especial, né, com muita imagem, muito conteúdo, exatamente da classificação de cores a património mundial. É um livro que vai ter repercussões, vai ser apresentado e vai ser indicado para espalhar por todo o país. O Presidente reconhece que, para além do centralismo político, nós também temos a questão do centralismo mediático, que é uma questão evidente que nós também temos que atacar, julgo eu. E por isso que até o governo, para ser justo com o governo nestes últimos anos tem estado presente aqui em Guimarães. Ainda hoje reuni com dois secretários de Estado, ainda hoje, aqui, mais de 4 horas. Os ministros fazem bem a Guimarães, muito. E portanto o ministro também, o Presidente da República também. O fenómeno não é esse, o fenómeno é este. É depois as televisões, digamos assim, passam como gato por braças por Guimarães. Nem próprio, quer dizer, porque passam aqui tempo, visitam muitas áreas e depois passa daqui. E às vezes até parece que quando há uma coisa negativa para falar, mas depois aí parece que aparece em todo lado, que é uma coisa que eu acho estranho. E aí explica outra coisa, que eu não queria entrar por aí. Notícia tudo que é diferente. Tudo que é negativo. Que é negativo. Passa por todo lado. Não, é a abertura do telejornal. E o que é positivo. Mas vamos recentrar a nossa conversa sobre aquilo. É a questão da habitação. Estamos aí para já querer ouvir o Dr. Luís Moreira sobre a questão que o Vítor lhe colocou. Qual é o grande desígnio? Pois, nós temos, eu diria que nós temos que definir novos desígnios, mas os desígnios que tivemos e temos que manter. Por exemplo, a cultura nós temos que manter, obviamente do ambiente nós temos que manter. Quando falo na cultura, falo no património também material, então nós temos que manter. Este da ciência, que acompanha todo este processo, nós também temos que manter. Agora, o grande desígnio de Guimarães para o futuro tem a ver com tudo, é a mobilidade. A mobilidade que tem, claro que posso-me dizer, bem, há uma outra área de dimensão, mas essa tem que ser resolvida e não existe. É a educação. A educação também é um desígnio, mas é um desígnio que é transversal do país, enquanto a mobilidade não é transversal ao país. A mobilidade em Guimarães é decisiva para o nosso desenvolvimento, nomeadamente a economia. Nós temos mesmo
ter mobilidade. E a mobilidade, essencialmente a mobilidade no transporte público em via própria. De facto, a ligação à futura estação de alta velocidade, que não é feita em 2 ou 3 anos, não vale a pena. É assim, nós temos que. É um colossal e tem que ser feito de fases. Então nós temos que resolver exatamente o método de gestão. Queremos. E isso queremos, depois vamos ver a mobilidade é para isso. E neste momento parece que andamos um bocadinho à deriva daquilo Neste que diz respeito à momento, mobilidade. se há algo que nós sabemos o que queremos, nós sabemos sempre o que queremos. Podemos agora depois força ou não força esse Por exemplo, com a maga do Alfa ter sido retirado. O Alfa é verdade, eu diria assim, é um disparate. Não contrassenso. O Alfa teve em 2015 para Guimarães e depois, por causa de uma locomotiva que se perdeu num desastre, ser a locomotiva de Guimarães que se retirou. Porque a questão da DFR, já reuni com a DFR e com o Ministro das Infraestruturas. Mas já se recuperou essa. E já me disseram a todo momento, Já está nova. já me disseram a todo momento, o Alfa tendo lá, para voltar em Guimarães. Mas nós estamos muito mais longe disso. A questão política, isto serve para vocês. E permitam-me esta questão. Cada vida política é exatamente uma visão estratégica para o território que você tem. É uma visão estratégica. E quando falam no desígnio, digamos desígnios sociais da cultura, da mobilidade, do ambiente, obviamente acompanhado com a educação e a ciência, sei que já se não desígnios perdem-se, e agora temos o da mobilidade. E obviamente o da mobilidade tem a ver exatamente com a ferrovia ligeira. Porque eu falo, a mobilidade é importante para nós e para mim, do que eu considero, é o transporte de passageiros. O transporte de mercadorias, vamos tendo na linha ferro existente, é o transporte de passageiros. Isso dá-se para a ferrovia ligeira, por metro ligeiro de portanto, para via eficaz, se começam por metrobus, mas façamos a ligação exatamente às ferrovias principais, nomeadamente à alta velocidade, e obviamente também que nós introduzimos e bem que esta linha ferro existente, esta ferrovia pesada, possa reabilitar-se de vezes os apeadeiros das estações, fazendo com que haja a possibilidade de um veículo que é de para trás e para a frente até Lousada e que possa resolver os vazios existentes para que nós possamos ter um metro ligeiro em ferrovia na zona. Para saber a zona sul do Conselho. Portanto, tudo isto é preciso trabalhar porque as estruturas, eu digo aqui por experiência, as infraestruturas de Portugal, que agora também tem a ferrovia, e as estruturas rodoviárias, são estruturas onde vocês tão pesadas que não têm a mesma pressa, os mesmos interesses que nós temos. E os Pereira não precisam ter isso. Exatamente, isso não querem. É preciso. António, é só uma determinada. Esse grande desígnio fica aqui. Tem a ver, obviamente, depois com desígnios que nós temos que ter sempre presentes. Porque quando nós falamos na habitação, obviamente que nós temos que resolver os problemas da habitação, e obviamente a habitação indigna, a habitação para as pessoas com pequenos com recursos, enfim, muito débeis, e obviamente para os recursos médios que não dão para ter essa habitação. Mas também temos que ter, obviamente, com isso, nós estamos com a mobilidade, com a ciência, com a educação, com a habitação, nós estamos a dar um desenvolvimento, um enfoque para a economia. Porque a economia desenvolve se tiver todas estas condições. E é isso que nós estamos a fazer. A economia desenvolve estas condições. Sem uma mobilidade que continua tem que ser importante central. Quando falam em mobilidade aqui interna, nós isto resolvemos. O problema é a grande mobilidade, que só mobilidade haverá se der alta velocidade. E se for por ferrovia ligeira, nós estamos a falar só de ligação às velocidades, obviamente passando por a 101, não é? É onde nós já queremos implementar, onde as pessoas vivem, onde as pessoas trabalham. Estamos a falar em cerca de 700 milhões de euros. Mas estamos a falar de deixar do Plano Nacional Ferroviário. Já está. Presidente, nesta questão curta. Só está 100 anos atrasado, Mariana. Só está 100 anos atrasado. Com outro olhar. Já falámos sobre mobilidade, mas o Vítor Oliveira tinha dito que eram 3 questões e só pôs 2. Sim, mas já lá vamos à questão de a oportunidade de uma das questões que eventualmente deveria resolver-se um dos questionamentos que se faz no centro da cidade. Transformar a lei do João IV num só sentido. Num sentido descendente e os automobilistas procurariam
o acesso e a saída para Guimarães, a Avenida do Afonso Henriques, fazia esse material e poderia eventualmente evitar carros em segunda fila. Esta era uma sugestão. A segunda questão, pela mobilidade, sobre esse eventual futuro ciclo de Guimarães, passaria pela construção de uma segunda circular urbana para evitar e para ser complementar a esta, já está separado? Basta de estar a variar mais carros, não tem bem jogado. A mobilidade é um grande. A mobilidade que eu falo. Eles vistos continuam com a mesma mentalidade. A mobilidade que eu falo é a mobilidade estrutural que une os territórios, que nos une à alta velocidade e à ferrovia central. Não é aquela que faz com que nós, em canal ligado, em canal próprio, nos liguemos exatamente às grandes estruturas de mobilidade. A estrutura que o Vítor fala, a mobilidade que eu falo, essas são aquelas que nós temos que cada vez suavizar mais. Obviamente que nós temos que entrar na cidade, nós temos que ter zona de acompanhamento para a cidade, nós temos que ter fluidez de trânsito na cidade. Mas essa tem que ser cada vez mais pedonal, cada vez mais ciclável e cada vez mais transportável. Tem que ser. E eu não estou a dizer que vamos agora acabar com um automóvel particular. Não é nada disso. Temos aqui que ter a pirâmide, portanto, ter a pirâmide das prioridades e o investimento, ter na cidade, nos territórios urbanos, ter em conta sempre a primeira grande favorecimento é da urbanização. A seguir dos percursos cicláveis, que as pessoas dizem ciclamento, é a questão de tempo. Vamos ver. Não temos estruturas para isso, vamos isso. E depois o transporte. Obviamente, ter em conta essa prioridade de investimento. Porque na mobilidade nós temos que ter alguns investimentos. Por exemplo, a Avenida de João IV, já o fiz, na apresentação da intervenção na Avenida de João IV, que é preciso fazer-se. É uma avenida muito difícil de intervenção. Aliás, vai custar essa mobilidade que fala. Fechá-la, vamos ter que ter uma parte em obra e a outra fechada e, portanto, vamos ter que fazer essa experiência. Mas o que vai resolver, também é difícil do ponto de vista ambiental, é que ao longo não é uma circular não é possível. Nós podemos atravessar a montanha da Penha, não podemos atravessá-la. A ligação da rotunda da João IV à oferta assusta, por exemplo. Porque essa questão daquele verde ali perde. Essa é a dúvida que eu tenho. É que já nem falo, não é uma circular nem é uma variante. É isso seria um arruamento. Que no fundo iria paralelo à ecovia. Mas aquilo é belíssimo, aquele verde que ali está. Eu julgo que intervir ali seria muita dúvida como esta intervenção, porque obviamente eu guiaria muito a João IV. Seria da parte de gostaria que tivesse essa dúvida na via do Parque, mas pronto, será outra questão. Eu penso que as grandes obras que eu gostaria de estar mais avançadas têm a ver com a infraestrutura central. Eu gostava muito que esta mobilidade urbana sustentável, de ligação aos grandes eixos ferroviários e exatamente à cidade, neste caso, porque é a que nos une, não vale a pena, é uma velocidade mínima fazermos esta unidade, mas o qualidade, que é esta zona que nos diferencia, que estivesse aí mais avançada. Mas isto precisava de facto de que não é fácil, também não está aqui em discussão, mas pudesse estar mais avançado no sentido de dizer, já estamos a fazer o primeiro canal de Biética, gostava. E é por isso que a Via do Parque não é a minha responsabilidade, está tudo pronto, mas eu aviso uma questão, e aviso isso que a Via do Parque é fundamental para este texto da Biética. Nós não podemos ocupar o tramo da 101. Mas o dano ecológico é muito elevado. Não tem. Também é outra questão que eu quero dizer, e isto também é importante dizer aqui. Se nós não tivermos esta Via do Parque, agora já não é bem a Via do Parque começou, mas agora no fundo é uma mini circular ou uma variante à zona sul, à zona norte. Ela funciona como desvio do trânsito, nem é um minuto, nem deixa de ser minuto. É descongestionar
permitir que se construa uma faixa na C1, na autoestrada, para a via dedicada a transporte público. E essa variante funciona como um tramo que desvia esse trânsito. Agora conhece que a informação do Ministério Público dificilmente já se vai Mas é que eu queria dizer a vocês isto, é assim. Se não conhece que há área biológica, é questão de Se há pessoa, mesmo por cidadão, digamos, que defende os valores ecológicos, os interioriza e tanto. Por isso é que eu não percebo o foco da vida à parte. É porque a área biológica é gravíssima. Não, mas é assim, se nós hoje, eu tenho estado a trabalhar no PDM, se nós no PDM, nós falamos em expandir áreas industriais. A expansão das áreas industriais tem que ser para a reserva agrícola ou reserva florestal. Não é que o Parque do Sul está Tem que ser a Zona Sul do Conselho. Se nós queremos ampliar a Zona Sul do Conselho, se nós queremos apoiar o Parque de Ponte, não havendo uma data haverá alguma iniciativa tem que haver com o PDM, tem que ser aprovado agora, não é? Já devia ter estado, também é uma das questões que tem que usar muito, não é em Guimarães, em todo o país, não é? Porque as entidades têm que se pronunciar, atrasam nessa pronúncia. Mas aqui esta mensagem para mim que é muito importante. Esta mensagem é muito importante. Nós temos que ter um equilíbrio ecológico da ocupação do solo, mas nós temos que libertar solos para a expansão industrial. Nós temos que libertar solos para a habitação. E nós temos que libertar solos para as vias de comunicação estruturantes, até para não haver congestionamento de trânsito e para não haver poluição ali em fila. Portanto, nós temos que equilibrar isto. E nós temos a única possibilidade de expansão não é o espaço urbano, industrial, o espaço do solo urbano, que esse não existe, não é? Temos que transformar solo rural, o solo robusto, que se quiser melhor, e que inclui as zonas florestais e zonas agrícolas, no mínimo possível, mas temos que aumentar. Primeiro, se não aumentar, e portanto, zonas urbanizadas para a indústria, para a habitação e para a comunicação, nós comprometemos o nosso desenvolvimento económico e social. Não tem a dizer disso. E está a falar de pessoas que cada vez mais assumem que isso é ecologista. Não estão a ser utilizadas. Claro. Isto é abandonada, Eu ando à procura, não temos. Eu vou usar outra nota. Eu ando à procura, não temos. É outra questão que se passa aí, que não há sítio, porque a Câmara tem este exemplo. A Câmara. Tanto que o preço em Guimarães, em termos de industrial, é muito mais elevado. Muito mais elevado. Eu sabe o que é que eu queria? Eu queria. Eu ouço muito. A Câmara queria, porque entende que é um espaço excepcional para completar a obra em Couros, para adquirir um edifício da fábrica de frigoríficos do Jordão. E não consegue chegar a acordo. Mas existe, está lá. Mas deixa-me aqui, está de luto, mas tem dono e não vendem a preço sem ser especulativo. Sem ser preço especulativo significa que as pessoas têm abandonado porque não querem vender, porque esperam que amanhã vendam o melhor preço. O problema de Guimarães está a ser muito este. Não há nada, o que está de muito é à espera que amanhã tenha o melhor preço. O preço é alto agora, mas amanhã ainda vai ser mais alto. Muito mais em Guimarães tem E é isso, portanto, mas António, assim, só um minutinho, que isto é para mim, portanto, a comunicação. Aproveito. É mesmo isto. Eu quis adquirir um edifício aqui nesse centro, que é a Rua Santo António, porque entendia que associava a dinâmicas comerciais. Balajano, conexão lógica. Não consegui. Também pensei que a loja dos Correios também pudesse ser um edifício Correios, mas também não. Quem é dono daqui, o Bismarck, eu não vendo, só for pelo preço que eu entendo. Preço especulativo. Mas mesmo para a fábrica, e cria a fábrica ali da porque tem uma área interessante e dá uma administração. Mais central também. A fábrica da Matou é boa, está junto ao mercado e responde àqueles que mais precisam da loja de Mas não era seu objetivo prioritário. que isto por a prioridade aqui. O nosso tempo já chegou ao fim, mas mesmo assim vamos atrever-nos a. Eu vou pedir ao painel para colocar uma questão muito breve, mas terá de ser uma questão de resposta necessariamente breve, porque o nosso tempo já terminou. Vai haver aqui alguma resistência civil essa questão. Porque de facto eu queria, em primeiro lugar, uma pequena nota relativamente
Couros, e o Alberto Martins, Carlos Careja Amorim, da Santo Gato, já fez referência a isso. Gostaria que se fizesse referência a Santo Gato, a nível dos produtos na candidatura a Couros, mais presente. Acho que era interessante, e amanhã, inclusive, vai-se fazer lá a inauguração e essa homenagem, mas eu gostaria, mas eu não poderia deixar de falar da questão da habitação, porque acho que é um dos desafios maiores que nós temos. Nós tínhamos o bairrismo vimaranense, que era precisamente ao contrário de outros conselhos, os jovens querem viver cá e querem viver. E a questão é que Hoje em dia está muito difícil. E a questão é que os sinais estavam todos lá, simplesmente. Eu acho que conhece isso até porque no Salão Nobre da Câmara Municipal foi o Pedro Nuno Santos, o próprio Presidente da altura Ministro, que se há coisa que falharam, foi nas políticas de habitação. E falharam todos, como sempre disse, isso é transversal. Mas não entendo que, assistindo e sendo economista ao aumento da receita do IMI e do MT, que partia do VPT dos imóveis, se a Câmara Municipal de facto aumentou muito essas receitas, não devia estar de pré-aviso e ter sido mais proativa em termos de políticas de habitação. Se no entanto, como o Pedro Nuno Santos disse, que se devia ter feito mais. O parque público de habitação deve ser aumentado no país. Temos 3%, se passássemos para 10 ou 12, estaria bem. Qualquer país nórdico que tem esse parque habitacional público. Faz falta ter parque habitacional público. Todo investimento que não há habitação é bem-vindo. E, portanto, todo o PRR que nós aproveitamos será bem-vindo. Agora, não tenhamos dúvidas. Quem responde ao parque habitacional são a iniciativa privada. Somos todos nós. Mas o poder público não ficou demasiado, não entregou demasiado isso ao setor privado e ficou, no fundo, como o Pedro Nuno Santos até disse, na saúde e na educação nós tratamos a oferta. E esquecemos da habitação de fazer o mesmo. Olha, relógio. Eu digo isso mesmo, quer dizer, não precisamos aumentar. Isto é um movimento brutалíssimo, brutal mesmo. Passar 3% para 10 ou 2% de habitação pública é brutal. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é que nós temos que ter habitação pública para dar respostas sociais e para respostas aos jovens, com rendimentos moderados, e, portanto, é preciso ter políticas de habitação. E a melhor maneira de intervir no mercado público da habitação, no preço da habitação, é exatamente a oferta pública da habitação também. Mas também passa muito por criar incentivos, quer no licenciamento, quer nos solos, no PRM, para que a iniciativa privada possa fazer esse investimento. Porque estamos a responder 10% de habitação, quer dizer que 90% poderá ser da iniciativa privada, e 90% é o grosso da questão. O desafio é colossal. É um desafio colossal. E a questão também queria dizer, se Guimarães está aí bem, porque neste momento, por exemplo, no segundo trimestre fomos o quarto ou quinto conselho do país que mais licenciou, e neste terceiro trimestre parece que estamos em terceiro lugar. Mariana Silva. Não, Carlos Careja Amorim. Quando acontece, Mariana Silva, pergunta rápida. Também dentro da habitação, o subsídio com isso no mandato anterior prometeu 60 casas, a preços acessíveis, não construiu uma, agora faz mais promessas de 111 casas, já foram sendo vendidas. No final destes últimos anos excepcionais e que pretende que sejam realmente importantes, quantas chaves vai entregar às mais de 100 famílias que estão em lista de espera de casas e às mais de 800 pessoas que vivem em condições indignas? Quantas chaves vai entregar? Mariana, é assim, o excepcional para mim, o mandato não é para mim, eu quero é que seja mesmo muitas obras que estejam em curso que dessem que elas estejam a fazer-se. Para mim, tenho já suficientemente conhecimento de Guimarães, a instituição muito bem comigo, muito bem comigo, isso é normal, não é? Portanto, o que parece que estou bem com o Guimarães, estou bem com as pessoas, e portanto, o que interessa é isso. Agora, quanto às questões, não é promessa, são inscrições orçamentais. Nós conseguimos, são inscrições orçamentais. Nas campanhas eleitorais é promessa eleitoral. Mas mesmo assim, nós não conseguimos. Temos financiamento para 170 casas, que são 22 milhões de euros. Temos a negociação que não está a passar por 115 milhões de euros de PRR para a habitação. Estamos com os terrenos cheios da oficina São José, que é do Estado do Sul, que será lá bem localizado a habitação e deve ser também alojamento escolativo, que é uma zona muito interessante. E, portanto, eu espero que tenhamos pelo menos 170 casas, até temos o prazo para o PRR, para cumprir, para o primeiro semestre de 2016, essas 170 casas e que possamos adicionar mais 100, possamos ter 270 casas. A questão é o trabalho
trabalho que está a ser desenvolvido, é um trabalho que está a ser desenvolvido. Portanto, quanto à outra questão das condições todas substituídas por a reabilitação energética dos edifícios de habitação social. Portanto, fizemos. Muito bem, vamos ouvir o Vítor Oliveira. Mas o Vítor Oliveira também tinha uma resposta, uma pergunta de resposta rápida. Muito rápido. No final do bloco informativo, normalmente o desporto é o que me serve. Vou fazer a pergunta relativamente à questão do Vitória. A Câmara vai apoiar ou não, precisamente, a Academia de Vitória para quando as piscinas de Vitória no Parque da Cidade? O compromisso da Câmara para apoiar a Vitória é a construção coordenada do Polidesportivo, em que se virá uma nave para o João Almeida e outra nave para o Vitória. Portanto, tem uma cultura, mas terá com dois colegas. Obviamente, quando a João Almeida nos puder usar, vai usar a Vitória. Portanto, temos aqui esta possibilidade. Está o projeto para ficar concluído, portanto, lançaremos para o OSA. Na Academia de Vitória, na João Almeida. Vamos abrir concurso de concessão e construção para a piscina. Enfim, será o financiamento é muito complicado, é voltado e não tem financiamento comunitário, é bom que se perceba que normalmente eu avanço com obras que têm financiamento comunitário. Portanto, é para nos equilibrar as finanças do município. Nós vamos abrir agora o concurso público para a concessão e construção das piscinas de Vitória, da comunidade, da zona municipal, enfim, que sejam maciçamente tiradas para o uso do Vitória. E depois nós temos um compromisso, eu tenho esse compromisso do PDM, libertar os terrenos para nem se dar pontos para a extensão da Academia de Vitória. Está dependendo do PDM, não é? Está dependendo do PDM, nós vamos conseguir isso. Eu tenho firmado, está a libertação de zonas, que obviamente a libertação é uma zona ali do parque, não é para alienar o parque de cidades, é para libertar o parque de cidades de infraestruturas esportivas dedicadas ao Vitória, outras à comunidade, e estendemos para a zona de pontos. E, portanto, espero que corra bem o PDM, mas estão delimitados, os trabalhos estão feitos e está na fase de última da aprovação. O Vitória precisa muito dessa academia, dessa extensão da academia, portanto, nós estaremos, obviamente, com o Vitória, com os jogos atrativos. Mas manterá os terrenos do mesmo Sim, sim. Não vai ser para urbanizar. E há outra questão, que tenho referido diversas vezes, que é para não haver equívocos. O compromisso aqui é disponibilizar os terrenos. Não é mais que isso. Muito bem. Mais que isso. Muitos temas aqui foram abordados, outros deveriam ter sido. Por exemplo, não falamos suficientemente, parece-me, de educação, por exemplo. Poderíamos ter perguntado ao Sr. Presidente se as 750 vagas de creche, de facto, não são utilizadas até o final deste ano letivo. Poderíamos ter também falado da situação política a nível nacional, atualmente, e sobretudo a disputa que há dentro do Partido Socialista. Como disse, são outros temas que provavelmente poderão ficar para uma outra conversa, porque por agora é mesmo o tempo de estarmos mesmo a chegar ao final, e como habitualmente eu desafiava cada um dos membros do painel a trazer aqui muito brevemente, em 30 segundos mesmo, Carlos Caneja Amorim, 30 segundos, algo que deveríamos ter falado, mas não falamos. O IVA máximo, o IVA máximo. Eu aqui sinto-me tentado e julgo que a única forma de vencer uma tentação é entregar-vos a ela é falar da minha freguesia, Sr. Presidente. Relativamente à área envolvente à Igreja de Azureiro e relativamente ao Centro Escolar de Azureiro, que inclusive já são compromissos assumidos pela Câmara, o Sr. Presidente tem ideia em termos de timeline quando é que pode ir para podermos avançar para o terreno e avançar com esses projetos? Em vosso caso, sim, vamos fazer a obra, o projeto está concluído e teremos a assinar a obra agora no início do ano. Quanto ao centro de escola também está mais complicado, está ligado a uma organização que tem atrasado. Mariana Silva. O meu último minuto é para dedicar aos guimarãenses umas festas felizes e para que janeiro de 2024 não nos traga mais momentos negativos e sim mais momentos positivos, e que todo Guimarães possa sorrir, sobretudo naquilo que diz respeito à habitação, porque as pessoas precisam e têm direito a um teto. E infelizmente temos muitas famílias em Guimarães que não têm direito a um teto digno e não têm direito a um teto sequer. Por isso, desejo que 2024 seja um ano muito mais próspero em termos políticos. E a Vitor Oliveira, o que é que nos traz no seu minuto de reflexão final? Sofia Escobar está em Portugal, está em Guimarães, há um concerto solidário este sábado à noite na igreja de Nossa Senhora da Conceição. As receitas rebatem a favor da recuperação da Nossa Senhora da Conceição.
Associação, cujo feriado se celebra esta sexta-feira, dia 8 de dezembro. Também neste feriado, os bombeiros voluntários de Guimarães vão celebrar a formação de 33 novos voluntários, vão também ainda apresentar uma nova ambulância. Destes 33 novos voluntários resultou de um trabalho intenso por parte da direção dos bombeiros voluntários de Guimarães. No juramento de bandeira vão fazer 18 bombeiros e 15 membros vão ser promovidos. Será também celebrado o Dia do Bombeiro esta sexta-feira às 15 horas. Doutor Domingos Bragança, também lhe vou pedir para partilhar connosco uma reflexão final, num minuto, mas mesmo assim, eu antes assisti à tentação de perguntar-lhe o que é que estava à espera que o painel, uma questão que lhe colocasse e que afinal não foi. O seu circo das teclas faltou fazer essa pergunta. Muito bem, então, doutor Domingos Bragança, é a sua reflexão final, deste seu minuto final. É um desejo a todos os primaranenses um Feliz Natal. Dizer-lhes que todos contam, todos fazem parte, todos têm direito a uma vida digna. As políticas públicas devem orientar-se exatamente a proporcionar a todos as melhores condições de vida e de felicidade. Não é fácil, porque a matéria é complexa, mas estamos atentos nas políticas sociais, nas políticas da educação, nas políticas da ciência, nas políticas da mobilidade, do ambiente, da habitação, todas, para que possamos atender a todos muito bem. E celebrem o Natal, também é para ser celebrado, obviamente com a família e com os amigos. A amizade foi a base de toda a nossa vida, que nos conduz à felicidade. Obrigado a todos. E assim chegamos ao final de mais uma edição de Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade do Conselho de Guimarães. Esta semana contamos com um convidado muito especial, o Dr. Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, a quem desde já agradecemos a disponibilidade que teve em vir conversar connosco. Não se tratou de uma entrevista, mas sim de uma conversa que aqui tivemos acerca daquilo que tudo nos une, que é Guimarães e o seu Conselho. Um agradecimento especial, mais uma vez, ao Café Milenário, pela disponibilidade que teve em aceitar o convite que lhe fizemos para gravar aqui este programa. Pela nossa parte, são então os desejos de um fantástico fim de semana e a promessa de que voltaremos 2 ou 8 dias num programa especial de Natal.